Obrigada, deputado, mais uma vez pela presença na RDTV. Eu que agradeço a oportunidade. Deputados, vamos falar primeiro sobre as novidades lá no Congresso Nacional. O senhor é um dos autores de um requerimento para a instauração de uma CPI, a CPI da FUNAI. Vem criticando, inclusive, como estão acontecendo as demarcações das terras indígenas, não só em Mato Grosso, mas como em outras regiões do país. Em que pé estamos nessa questão? Bom, eu também sou presidente da Comissão de Demarcação de Terras Indígenas, né? E hoje continua como estava, né? O Congresso tentando trazer o debate para dentro da sua casa, o presidente Henrique Alves não cumprindo com a sua palavra, deveria ter instalado uma comissão especial da PEC 215, que é uma PEC que muda o ritual, né, todo o rito, né, das demarcações, traz para dentro do Congresso Nacional. Era para ter sido instalada em maio, passou para julho, passou para agosto, já estamos chegando em outubro. E aí agora que vai ter um movimento muito forte essa semana, até te dou em primeira mão aqui, terça-feira provavelmente teremos lá um acampamento de índios na esplanada em frente do Congresso Nacional, que já é uma pressão das ONGs para que não se aprove essa PEC, para não mudar esse rito. Então, o que o governo está fazendo, e eu tive ontem com a ministra Gleice, nós somos juntos de Brasília para Sinop, no evento da Safra 2014, né? Então, naquele momento, eu falei, ministra, se vocês continuarem fazendo isso, a guerra civil vai ser instalada. Porque hoje não é mais uma questão da Amazônia, é uma questão do Brasil. A questão indígena é uma situação que está incorrendo num perigo enorme para que o Brasil perca de vez toda a sua segurança jurídica. Quem tem a sua área há 70 anos, 80 anos, que tem uma escritura pública já não está valendo mais nada. Quer dizer, o governo federal está brincando com a sociedade brasileira, principalmente a população rural. Isso significa que o índio está totalmente errado? Não, o índio não está certo, não está errado, o produtor não está certo, não está errado. Quem está errado é o governo. O governo que está inventando uma nova regra com a seguinte tese: olha, o Brasil era uma terra indígena. Significa o quê? Que nós vamos ter que desocupar Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Vamos desocupar todas as cidades, porque tudo isso era área indígena. O que nós precisamos é focar na necessidade. Tem uma pesquisa da Datafolha de alguns meses atrás, contratado pela CNA, que demonstra que claramente o índio ele quer outras coisas. Apenas 1% dos entrevistados, de 1.200 entrevistados, falou em terra. 1%. Os outros 99% falaram em educação, em saúde, em transporte. Em políticas públicas. Em universidade, oportunidades, né? Certo. Deputado, o senhor também é presidente da bancada das minorias, lá no Congresso Nacional, lá na Câmara, líder, né? Líder da bancada. Quais são as principais demandas que têm aparecido lá em Brasília por ser bancada das minorias? Ainda tem aquela questão do alto e baixo clero? Não, na verdade, essa minoria, ela funciona da seguinte forma. A Câmara, como fosse uma mesa de reunião, na cabeceira da mesa está o presidente da casa, né? À sua direita está o líder do governo, que representa a vontade do governo. E do seu lado esquerdo está o líder da minoria, que representa a vontade das oposições, né? No segmento das oposições. E em volta da mesa, os líderes de cada partido individualmente. Eu represento 3 partidos, que é o DEM, o PSDB e o PPS, na Câmara Federal. Partidos de oposição. Que são 90 deputados, oficialmente, né? Isso oscila, porque às vezes muitos deputados dos partidos da base acabam votando conosco em muitas votações. Qual que é a nossa função, nosso papel principal? A gente sempre brinca que um ganha para governar e o outro perde para contraditar, para causar o equilíbrio da democracia, né? Então nós representamos aquela camada da sociedade que não concorda com o atual modelo do governo que está aí. Então nós somos essa voz que diz, olha, o que está acontecendo aí, nós não concordamos. Mas essa voz tem sido ouvida? Bastante, tá? Nós conseguimos ganhar bastante, várias demandas dentro da Câmara, levantar vários, tanto que essa questão indígena mesmo. Na segunda-feira o presidente Henrique está marcando um jantar a pedido nosso com os líderes, para decidir um rumo dessa questão fundiária, da questão indígena, que vem aí deixando todo mundo apavorado, né? Outras questões, como a questão das universidades, a interiorização das universidades no país. Royalties. Royalties, que foi uma briga enorme. A votação dos vetos, que é algo que não acontecia há 10 anos no Congresso Nacional, foi uma conquista da oposição,
para que pudesse ocorrer, convocação de ministros, né, para explicar fraudes em licitação ou qualquer tipo de corrupção, são também feitos por nós, né? Nós temos uma convocação, porque então há uma diferença entre você convidar o ministro e ele ir quando quiser ou não ir, e a convocação que ele é obrigado a estar lá em 30 dias. Tem a convocação do Paulo Bernardo para explicar a questão da postales, dos Correios, da Gleice Hoff para explicar a questão dos índios, e assim você vai conseguir impor um ritmo de trabalho onde a oposição acaba sendo ouvida. Deputado, a última vez que o senhor veio aqui, ainda no início do ano passado, o senhor teceu duras críticas em relação ao governo Dilma, ainda chegando lá em nível nacional, né? Mudou muita coisa de lá para cá? Não, eu acho que o governo Dilma é um governo que ele trabalha muito mais com a propaganda, né? Por exemplo, ontem até um cidadão comum, lá em Sinop, no evento que estava a ministra, fez um comentário. Porque quem que faz o programa Minha Casa Minha Vida? Não é só a Caixa Econômica, ela não tem concorrente. Eu falei, não, só o governo. Então por que tem que fazer propaganda? Né? Você não precisa fazer a propaganda daquilo, gasta R$1 bilhão de propaganda, né? O governo ele gasta muito em propaganda. Para você ter uma ideia, nós estamos discutindo o Código Mineral, só para servir como exemplo. O Código Mineral mexe com todos os minérios do Brasil, do ouro, da prata, do potássio, do calcário, aqui também da diamante, isso, todos. Quem autoriza a exploração disso é o DNPM, o Departamento Nacional, né, de Produção Mineral. O DNPM é um órgão do governo federal, do Ministério das Minas e Energias, que hoje não tem dinheiro para abastecer um carro. Ele está sem orçamento para um fiscal viajar e conhecer uma área que precisa ser vistoriada para liberar uma exploração. Quer dizer, não tem dinheiro para café. Então, é um contrassenso você gastar 10 bilhões, às vezes, em peças publicitárias. Não que não precise fazer a propaganda, precisa, mas não precisa ser exagero danado, total, que tem aí, totalmente desgovernado. E cria programas que não vão dar certo. Por exemplo, todo mundo já está esquecendo do tal do PAC. O PAC, que foi lançado em 2007, de todas as obras anunciadas em programa eleitoral, anunciados todo dia na televisão, não conseguiu realizar 10% daquilo que se falou e continua se falando. Fala, por exemplo, de ferrovias que não tem nem licença ambiental ainda. A FICO aqui no estado de Mato Grosso? A FICO até agora não saiu a licença ambiental, né? São propagandas que vão se propagando cada vez mais com dinheiro público, se gastando dinheiro público. A presidente Dilma usa o horário nobre da televisão brasileira para fazer propaganda partidária com dinheiro público. Então é crime atrás do outro, ao invés de tratar do Brasil como ele precisa, como é o caso do Mais Médicos, que é o assunto em pauta hoje, onde traz mais médicos para tapar o sol com a peneira, na verdade, porque o que se precisa de fato era tomar uma atitude de gestor e melhorar a tabela do SUS. Aí teria médicos trabalhando. Valorizar aqueles que estão por aí. Só para te dar um exemplo, um médico, um estudante brasileiro vai estudar na Bolívia, estuda 6 anos na Bolívia, lá 5 anos. Ele volta para o Brasil, ele não consegue fazer residência no Brasil, é proibido. Aí traz um médico cubano que só tem 3 anos, 4 anos de formação e ele vira médico e obriga o Conselho de Medicina, obriga a credenciá-lo. Enquanto o aluno brasileiro, filho de brasileiro, criado no Brasil, que foi estudar fora, não consegue esse credenciamento. Quer dizer, um contrassenso enorme. Tá certo, deputado. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. TV Alencastro. A Prefeitura de Cuiabá está executando o programa Novos Caminhos. São obras que estão mudando para melhor a vida da cidade. Em apenas 6 meses, a Prefeitura já recuperou 70 quilômetros de asfalto em todas as regiões da cidade. Também patrolou e encascalhou 400 quilômetros de ruas nos bairros que ainda não são pavimentados. Isso que eu queria, uma prefeitura que trabalha e que traz benfeitoria para o nosso bairro igual está vindo, né? A Prefeitura também já começou a fazer asfalto novo na cidade. Estão sendo asfaltadas ruas de ligações estratégicas com grandes avenidas para facilitar o trânsito. Aqui as ruas 29 e 20 no Boa Esperança, ligando com a Avenida Arquimedes Pereira Lima e a Avenida das Torres. A Avenida Itaparica para ligar com as avenidas Palmiro Paz de Barros e Fernando Correia. O asfalto é boa qualidade, não é aquele casca de ovo. Em toda a cidade é fácil perceber a marca Novos Caminhos. Serão mais de 200 quilômetros de asfalto novo até 2014. Prefeitura Municipal de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV, com o deputado federal Nilson Leitão. Ele também é presidente regional do PSDB. Por isso, inclusive, a gente vai ao estúdio do portal RD News com a repórter Gláucia Colognesi. Tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Thalita. Bom dia, deputado.
A minha pergunta é o seguinte, deputado, eu gostaria de saber, na sua avaliação, o que muda no cenário político das eleições de 2014 com a entrada do empresário Eraí Maggi na disputa ao governo do Estado. A gente sabe que ele é um homem muito rico, muito influente, e ele vai aglutinar várias lideranças e partidos políticos em torno do seu projeto, né? Outra coisa, o senhor acredita que a criação desses dois novos partidos, o PROS e o Partido da Solidariedade, também vai mudar o cenário político das próximas eleições? Bom, Glaucio, bom dia. Primeiro, o seguinte, a criação do PROS e do Solidariedade dá uma alterada na Câmara Federal. Nós vamos saber aí até quarta-feira que vem quantos deputados estarão aí trocando de cadeiras. Mato Grosso a gente já sabe que o deputado Valtenir já sai do PSB e vai para o PROS. E o que está se falando na Câmara Federal no Congresso é de que pelo menos 20 a 30 deputados irão para o Solidariedade. Para o PROS não sabemos o número que vai chegar. Vai ser menor do que vai para o Solidariedade, porque o Paulinho, que é da Força Sindical, conseguiu fazer um trabalho muito mais profundo, tirando muita gente aí do próprio PDT, vai tirar muita gente do PSD, né, de alguns outros partidos que devem sair. Mas a maioria deve sair desses dois partidos aí compondo Solidariedade. Então muda em termos do quê? Que é um partido que vem com um pouco mais de tempo de televisão que os demais partidos menores. Então ele chega aí com 1 minuto e meio, 2 minutos de televisão, vai fazer a diferença, vai ser importante, né, para qualquer candidato a presidente da República, ou governador, então vai ter um certo atrativo. Mas fora isso não muda muita coisa. Em termos de Estado, com a pré-candidatura do Eraí? Possível pré-candidatura do empresário Eraí, eu acho que é algo ainda muito cedo para se comentar. Mas, infelizmente, tem esse lado que a própria Glaucia fala, que é um empresário muito rico. Infelizmente, política virou esse sinônimo de fator econômico, e é o que não deveria ocorrer. O bom se a política fosse realmente o debate de ideias, a necessidade de boas propostas, né? Só a questão econômica não é o que deve ser discutido numa eleição, não poderia ser discutido. Aliás, a nossa luta lá na Câmara para essa reforma que o PT não quer que ocorra é que realmente tenha nessa reforma a redução dos custos de uma campanha e que ela seja muito mais propositiva, objetiva, do que de fato o gasto do dinheiro. Enquanto o Mato Grosso estiver fazer campanha observando que a questão econômica é a parte mais importante, quem empobrece com isso é a população, por falta de boas ideias. Mas o Eraí é um empresário respeitado e que vai ter que primeiro escolher o partido que ele vai, ainda não escolheu o partido que ele vai, e aí começar a fazer qual será a proposta dele. Eu prefiro discutir muito mais o que as pessoas têm a oferecer do que quem, né, vai participar de uma eleição. Esse momento está mais focado no que tem a oferecer para a nossa sociedade. Falando justamente nesse o que, deputado, a criação de novos partidos, muitas pessoas criticam e debatem que eles acabam se tornando partidos de permuta, né, de partidos laranjas. Acredita que isso possa vir a acontecer com o PROS e com o Solidariedade? E a gente ainda tem um outro partido que está na iminência de ser criado, que é o da Marina Silva, o Rede Sustentabilidade. Como que o senhor acredita que esses novos partidos chegarão junto aos velhos? Seria um objeto de permuta? A maioria das vezes acaba ocorrendo isso, mas acredito que nesse caso, por exemplo, Solidariedade deve estar indo pessoas que se cansaram dos partidos que estão, que não tem espaços, né, o próprio PROS. Eu acredito que não será nesse nível. Acho que os que já existem, muitos partidos pequenos existentes aí, acaba fazendo muito mais negociação. Eu já fui executivo 2 vezes, né, então participei de 2 eleições majoritárias. E realmente alguns partidos menores, existentes há alguns anos, isso aí, são de balcão mesmo. Eles sentam em cima durante o ano inteiro, no período eleitoral, oferece o tempo da televisão, que é uma emenda minha, inclusive, para acabar com isso, não ter mais tempo da televisão da proporcional na majoritária, que evitaria esse tipo de problema. Mas o Brasil quer continuar nesse modelo que está exaurido. Tanto está exaurido que as pessoas estão procurando formar novos partidos cansados do modelo que está aí. E não é o partido que vai mudar o modelo. Quem precisa mudar é exatamente o comportamento do político, da política, né, e do próprio eleitor. Esse comportamento é que precisa ser mudado urgentemente, não ter o tomar lá da cá nem dos partidos, nem do eleitor, e fazer com que, de fato, uma eleição seja discutido o Estado, as pessoas e as necessidades, né? Fortalecimento do PSDB, para a gente encerrar. O senhor, como presidente regional do partido, tem trabalhado muito nas articulações, especialmente no interior do Estado. O PSDB já teve um histórico muito
muito interessante na política mato-grossense, com a figura do Dante, a gente teve a figura do Antero também, da Thelma de Oliveira, agora a figura do senhor. Mas ainda faltam lideranças mais fortes, mais consolidadas. Como que o PSDB pretende resgatar essa história? Olha, é o que a gente acabou de falar. Um partido só consegue ficar forte no estado como o nosso estando no governo, porque é quase uma troca. Você fica forte quando você consegue ter algo para oferecer o emprego, a secretaria, isso. Por isso que o PMDB é o partido mais forte, como o PR já foi, como o PSDB já foi. Infelizmente, mais uma vez uso essa palavra, que é assim, não deveria ser assim. O que nós chegamos, qual a conclusão que nós chegamos? Já estamos fazendo esse trabalho, de que os filiados que estão no PSDB e aqueles que estão filiando, estamos filiando agora o Massal, ex-prefeito de São José do Rio Claro, em Castas amanhã teremos um encontro, teremos também ter novas filiações, está muito bacana a entrada de bastante gente que quer participar. Alguns empresários de Cuiabá devem filiar até o dia 3, enfim. O que nós pretendemos? Ter aquilo que nós temos dentro do nosso grupo e fazer com que tenham candidaturas aflorando em todos os lugares. Vereadores que perderam a eleição, prefeitos que perderam a eleição, vereadores eleitos, vice-prefeitos, que coloquem seu nome a deputado estadual, federal ou até mesmo majoritário, e isso vai ocorrer. Hoje nós já temos uma chapa praticamente completa de deputado estadual. Nós não vamos coligar com ninguém para deputado estadual. Para federal nós estamos quase lá. Nós conseguindo fazer isso, nós vamos estar acima até inclusive de partidos que estão na base do governo que não conseguem às vezes ter chapa completa. Com isso, é um crescimento que começa a se fazer a partir da oposição sem ter o tomar lá da cá. É um sentimento realmente republicano, dizer, olha, quero disputar a eleição para fazer meu partido crescer, melhorar e poder levar as nossas ideias para a majoritária. Com isso, o PSDB está se reunindo também com mais 4 partidos, são 5 partidos unidos para poder disputar 2014. PPS, Democratas, PDT, PSDB e PSB. Só para encerrar nosso bate-papo, o senhor é candidato à reeleição? Dentro desse grupo eu estou coordenando. Eu até te reuni com o nosso pré-candidato à presidência, Aécio Neves, na semana passada. Por horas ele fez essa mesma pergunta. Eu falei assim, Aécio, eu estou à disposição do partido. Eu não posso, nesse momento, como presidente do PSDB, como um dos coordenadores desse grupo, dizer, olha, eu sou candidato à reeleição e ponto. Eu, naturalmente, iria para a reeleição. Se precisar de qualquer outra função, estou à disposição do partido, que eu quero ganhar a eleição de governo do Estado e poder implantar as ideias que nós sonhamos para Mato Grosso, que seja efetivamente executada para o nosso Estado. É isso que eu penso. Tanto que agora estou indo para a SEDUC, sou coordenador da reforma do ensino médio no Estado de Mato Grosso. Nós precisamos discutir o Estado. E terá um seminário, deixa eu já informar, ainda a data vai ser mudada, dia 11 ou dia 14, que vai chamar Mato Grosso, qual é seu estado? Para poder discutir esse Mato Grosso de dentro para fora e de fora para dentro, e o que o próximo governador vai receber de legado do atual governo em 2015. Quando o senhor diz ganhar as eleições a governo, seja com o PSDB ou com o partido coligado? Com o partido coligado. É um grupo ganhando a eleição, mas que a gente possa colocar as nossas ideias, fazer com que o Estado, que a riqueza do Estado seja efetivamente para cuidar das pessoas. Hoje o pré-candidato seria? Nós temos 2, 3 nomes colocados. É aquela frase que eu falei, o Pedro Táxi é o nome que mais se desponta, não pode nem negar isso. O Pedro Táxi é o senador que está aí nas pesquisas alcançando a casa de 30% já, passando disso, é um nome que acaba destacando, mas dentro desse próprio grupo e do próprio Pedro, do Jaime, todo mundo é uma conversa só. É mais importante o que nós queremos oferecer para o Estado do que quem nós queremos oferecer. O que nós queremos oferecer está acima do que quem nós queremos oferecer. Tá certo, deputado. Obrigada mais uma vez pela presença na RDTV. Eu que agradeço a oportunidade e Deus abençoe a todos.